Oi, Luiz. Muito boa noite. A paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor Jesus, para você, Tony Francis, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony Francis, eu vou direto para a oração, porque a gente vê que o tempo já correu, e eu estava um pouco atrasado, estava fazendo algumas coisas que não dava para iniciar antes. Mas vamos para o Salmo Salmo 67. Salmo 67 é a abertura do programa. Diz aqui a palavra de Deus, você pode acompanhar. Fazemos com fé de alcançar a graça, a bênção de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheçam na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu, já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória para todos sempre pertence. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês ouvintes que estão ouvindo. E a paz do Senhor Jesus, estou em França. Sim. Ele está feliz porque as pessoas participam mais desse programa. Ah, sim. Eu fico muito contente de saber que o telefone finalmente voltou a funcionar, né? Isso realmente fazia muita falta, viu? Muito obrigado aí. A gente agradece aí. Esse retorno do telefone aqui para o nosso programa é muito importante, né, Luiz? Então, estou em França. Eu vou trazer a palavra de Deus. Eu queria estar reprisando novamente, porque apresentei no programa anterior, falando da visão de Daniel, do sonho de Daniel, o que está no livro do próprio Daniel. Daniel, capítulo 7. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio para trazer a luz ao mundo, esclarecer as verdades da Bíblia Sagrada, porque muitos faziam já a leitura, né, os escribas, os fariseus, mas eles não entendiam, né? Como até hoje as pessoas não entendem. Eles pregam a palavra lá do fim para o começo. Jesus mandou pregar a palavra em todo o mundo e disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, ele diz aqui no livro de Mateus capítulo 24, deixe-me ver aqui aonde ele faz. 24. Quando foi perguntado, interrogado, quando seriam estas coisas, qual seria o sinal do final do mundo? Ele disse assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou cristão, eu sou de Cristo, e assim por diante. E aí, farão grandes sinais e prodígios, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, tem muita gente que se esfria na fé.
Quer dizer, o amor de muitos se esfriará. A crença acaba não acreditando mais em nada. Principalmente nesses gananciosos que fazem as pessoas doar tudo que tem, perde tudo que tem. Como é que se vai convencer a pessoa da verdade? A pessoa não vai querer mais nem saber de Jesus, porque perderam tudo os seus bens e assim por diante. Então, por causa dos falsos cristãos. Mas nós não vamos questionar essa parte, não. É só para retratar, para relembrar. Aí diz assim, versículo 13 de Mateus 24. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, esses serão salvos. Não adianta se desviar, não, porque eu fui enganado, não quero mais nem saber. Não, mas se perseverar, então Deus vai revelando, será salvo. Versículo 14. Este evangelho do reino, vê se as pessoas raciocinam, este evangelho do reino, reino de quem? De Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então, quer dizer, primeiro o evangelho precisa ser pregado em todas as nações, porque não tem sido feito. Pregaram só uma parte aí da América Latina e tal, da Europa, e aí, quer dizer, parou o evangelho, não prosseguiu. Veio os romanos, estabeleceram a igreja católica e tal, aí pronto, saíram fora do evangelho. Então, o que acontece? E precisa o evangelho ser pregado em todo o mundo, em toda a criatura. Depois virá o fim. Mas aí os crentes de hoje, os pastores estão pregando, Jesus vai vir para arrebatar o seu povo, e vai vir para arrebatar. Se o evangelho nem foi pregado ainda, ele já vai arrebatar o povo. Presta atenção nas palavras de Deus. Primeiro tem que haver a destruição dos ímpios. Então vai haver uma mudança de poder. Então quando se diz o fim, é o fim do poder das trevas. É o fim do poder de Satanás. Então, primeiro precisa o evangelho ser pregado em todas as nações. Depois virá o fim. Mas o que aconteceu? O evangelho foi pregado pelos cristãos, os discípulos de Jesus, e aí foram perseguidos pelos perseguidores, os romanos e os sacerdotes, muitos, quer dizer, foram perseguidos. Depois os romanos perseguiram os próprios judeus e assim por diante. Então, o que acontece? Os livros foram escritos depois, os livros foram escritos pelos historiadores, e aí depois foram guardados, fecharam os livros. Então, quer dizer, não foi pregado o evangelho está sendo pregado agora. Agora o evangelho está sendo pregado, a verdadeira verdade, que Deus está usando muitos pregadores, que não é só eu, não sou o único, e usando a nós também aqui com o programa Expressão da Verdade. Então, a missão é levar a palavra em todo o mundo, depois virá o fim. Depois, as pessoas, vai ser separado o joio do trigo, vai ser separado os bodes das ovelhas. E aí sim, aí virá um grande tormento sobre aqueles que não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Não é batizar a criança e depois crescer que nem animal, sem nenhum conhecimento de nada. É batizado depois de adulto. É claro, as crianças é apresentado a Deus e fica aos cuidados dos pais de ensinar as crianças. Então, veja bem, só para retratar, o que Jesus apareceu depois para Paulo, que nem fez parte dos seus discípulos em vida, mas ele apareceu depois por causa que Paulo perseguia os cristãos. E aí Deus foi lá e já nomeou logo ele, cortar as asas dele. E Paulo, quando estava perseguido já também pelos perseguidores, ele também deu esse testemunho. E vamos ver o que ele falou aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Quando Paulo já estava sendo perseguido também, era preso, era açoitado e tudo. Então ele dando o seu testemunho, diz assim, falando para os delegados, digamos delegados, né? Dizendo ele, 24, de Atos dos Apóstolos, 26, 24, dizendo ele isto em sua defesa, disse, Festo, em alta voz,
Disse Festo em alta voz: está louco, Paulo? Porque Paulo falava 7 línguas. Então Paulo, ele falou: tu está louco, Paulo? As muitas letras que fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo a palavra de verdade e de um são juízo, de perfeito juízo eu falo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa, bem sei que crês. Então, disse Paulo, porventura, a Deus que por um pouco, muito, não somente tu, mas também todos os santos. E aí, ele dando esse testemunho, no versículo 18, ele diz assim, aliás, seria o versículo 15 que eu tenho que começar. Disse, quem és o Senhor? Quando Jesus apareceu para Paulo, para dar ele a missão de pregar o evangelho, disse, quem és o Senhor? Respondeu Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse foi o testemunho de Paulo. Então, veja bem, presta atenção. Jesus falando para Paulo, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Vou te aparecer mais outras vezes para te comunicar. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Aleluia. Para lhe abrires os olhos e das trevas o converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. Quer dizer, Satanás está liderando no mundo inteiro. Já estava. Jesus veio para tomar esse poder dele. Então é necessário que o evangelho seja empregado a toda a criatura. Depois virá o fim. É o que diz Jesus em 24, Mateus 24, capítulo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Quer dizer, aí vem grandes tormentas. Mas aí as pessoas já podem gritar que há de ser que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. O Senhor Jesus disse, olha, se estiver em cima do telhado, nem desça a pegar alguma coisa. Se estiver na roça, no campo, não volte a buscar. Quer dizer, aonde você está, tem que clamar por socorro, por misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Por isso que todo mundo tem que saber a se defender. Não ficar correndo atrás de pastor orar. Pastor não vai cuidar nem dos problemas dele, nem das feridas dele. Como o Senhor Jesus disse, olha, diria você para teu irmão, deixa-me tirar um cisco que está no teu olho, se no teu houvesse uma trava bem maior, quer dizer, no teu olho tinha um cisco, um cavaco no teu olho, é claro que tu vai tirar primeiro o cavaco do teu olho. Então é assim, o pastor também está atormentado, ele não vai ter tempo de clamar por ninguém, ele vai cuidar dele.
Se você jogar uma pedra, um fogo, uma brasa de fogo no teu pé, e joga uma brasa de fogo no pé do pastor, vê se o pastor vai tirar a brasa primeiro do teu pé ou vai tirar da dele. Então é assim. Então todo mundo tem que clamar a Deus. Então Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em toda a criatura, em testemunha a todas as gente. Então virá o fim. Aí virá o fim de quem? Do poder de Satanás, como diz o livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 26, 16, falando Jesus para Paulo, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, ou para isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Quer dizer, ele era um perseguidor, agora ele passou a ser perseguido. Aí diz versículo 18, para te abrires os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás. Quer dizer, Paulo estava com o poder de Satanás. Agora, o poder de Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados na fé. Então, falando ele para o rei, ou lá para o Agripa, né? Ele disse assim, tu estás louco, Paulo? Olha, eu acho que as tuas muitas línguas te deixou meu perturbado. Ele disse, não eu estou em perfeito juízo. Ó, rei Agripa, né? Então é assim. Vamos só finalizar. Estas coisas já estava profetizado no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 em diante. No sonho de Daniel, Daniel fala assim, versículo 9. E eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram os seus livros. Lembra que o Senhor Jesus disse? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, eu não vou atormentar vocês agora, por enquanto. Agora, as palavras que eu vos falo, esta hão de julgar nos últimos tempos. Exatamente quando abrissem os livros. Então o livro estava fechado. Versículo 15, disse Daniel, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e a visão da minha cabeça me espantava. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Aleluia! Então, aí, continuando o versículo 18. Mas os santos, o versículo 17 diz assim, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas no vocabulário, quer dizer, no plural, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, versículo 26 diz assim, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. O domínio de quem? Do Satanás, do poder das trevas, do poder das luzes. E eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, aleluia, será dado aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Agora não obedeça não, para ver. Então, é por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Já recebe a condenação na hora, porque não creu. Então é assim.
Então, aí está. Aí você pode ainda ter dúvida. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 6. O que é que nós temos que fazer? Então, Deus apareceu para Paulo novamente, quer dizer, o Espírito Santo, e diz, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele finge que é santo de luz, as casas espíritas, não, aqui só faz o bem, e vai aí os políticos começam a consultar com eles, e de repente está tudo torto, não tem nada a ver, não tem nada a ver do poder de Deus, é o poder das trevas que está agindo. Então veja bem, diz assim, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne, nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldades, nos lugares celestiais. Então, dá para entender o que disse Jesus para Paulo, no versículo 26, versículo 18, que ele diz assim, olha, versículo 18, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, quer dizer, sair do poder das trevas. O que está acontecendo no mundo inteiro é o poder das trevas. Mesmo que eles dizem que não, é espírito de luz, mas não tem nada a ver, é engano. Eles são espírito de luz, só faz o bem, mas lá dentro quem está dirigindo, quem são os pais de santos, quem são são homens gays, homens que casam homem com homem, mulher com mulher, quer dizer, ele diz, não, o importante é o amor, é importante o amor, Jesus é amor. Amor é justiça, não é sexo, não. Amor é justiça. Então, veja bem, ele diz que é do bem, mas permite todas essas coisas. Então aí, esse é o poder de Satanás. E Jesus falou, converter do poder de Satanás à luz. Então, aí está. Vamos voltar daqui a pouco. Estou em França. A paz, Deus abençoe. Estou em França. Antes, eu quero recomeçar o quadro com a oração da irmã Conceição. A gente vai finalizar esse quadro e começa um outro, ok? Ok. Já já você volta, a gente vai ouvir agora a mensagem, né? Isso.